Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, que você pode assistir pelos canais 9 da NET, 186 da Vivo TV e também pelo site www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Hoje nós vamos falar sobre direito tributário. Meus convidados são doutora Maíra Vieira Dias e doutor Daniel Fernandes. Doutora Maíra e doutor Daniel são advogados, ela de Santos, ele de Brasília, e fazem parte do escritório ICVD, é isso? YCVD, Yamazaki, Calazans e Vieira Dias. Repete que foi muito rápido. Yamazaki, Calazans e Vieira Dias, advogados. Vieira Dias é seu. É meu. Tá bom, tá certo, muito bem. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, doutor Daniel, doutora Maíra. E hoje nós vamos discutir um tema que é um tema relevante, nesse tempo de crise, é um tema relevante que diz respeito à economia, tanto para empresas e para as pessoas físicas, né? Que diz respeito ao cálculo do ICMS. Daniel, vou fazer a pergunta a você. As pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, as empresas e as pessoas, elas pagam na conta de luz ICMS? Pagam sim o ICMS e é uma questão que vem sendo discutida nos tribunais, porque no cálculo do ICMS deveria incidir somente o consumo que efetivamente ocorreu, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Mas me diga, peraí, você já está avançando, vamos um pouco com calma aí. Sobre essa conta de luz, eu pago, todo mundo paga, que o canal paga também? E como é que ela é calculado? Como é calculado, como é que chega ao valor? Bom, ao consumo de energia e mais algumas tarifas. A tarifa de distribuição e a tarifa de transmissão. Tá certo. Agora me diga outra coisa. Quantos por cento incide? Eu pago uma conta de R$100, quanto eu pago de ICMS? Quanto eu pagaria, assim, grosso modo falando? Depende do estado, né? Aqui em São Paulo? Mas, em regra, é na casa dos 17%. Aqui em São Paulo, 19%. 19%. Tá, 19%. E como é calculada essa alíquota? Como é que ela... Eu tenho uma alíquota de 19%, tenho a base de cálculo. Que compõe essa base de cálculo? Você falou no valor da energia elétrica e outras duas contas. Isso. O ICMS ele é calculado com base no consumo de energia, o tanto de energia que foi consumido pela unidade. Tá, mas o que são aquelas outras duas tarifas que você falou que inclui na base de cálculo? Isso. Inclusive, esse é a problemática. Isso. O ICMS ele deveria incidir somente sobre o consumo da energia, o tanto de energia que foi consumida e, posteriormente, você pagaria no valor global da conta, adicionado ao consumo, ao ICMS, duas tarifas. A tarifa de uso do sistema de transmissão e a tarifa de uso do sistema de distribuição. O que é a tarifa de uso? O que é uma, o que é outra? Elas duas têm basicamente a mesma origem e elas são cobradas com base no serviço que a operadora de energia presta ao transportar e distribuir a energia entre a sua central de produção de energia e a residência ou a indústria, enfim, o consumidor. E é legal cobrar isso sobre isso? Sim, sim. Tem resolução da ANEEL nesse sentido. E o ICMS incide sobre só o valor da energia ou incide sobre essas duas tarifas? Isso. Aí a problemática é, atualmente, a grande maioria das operadoras vem colocando no valor da conta de luz, além do ICMS, que deveria ser calculado apenas sobre o tanto de energia que foi consumido, nessa base de cálculo, eles adicionam essas duas tarifas. Então, a base de cálculo fica maior, consequentemente, o ICMS também fica maior. Em ordem de grandeza, quanto isso, você tem um cálculo, você teria o cálculo de quanto isso representa na conta de luz? Em torno de 7% a 12%, dependendo do estado. Então, é substancial isso. Substancial. Substancial. Bom, eu sou um contribuinte, seja empresa, seja pessoa física, eu posso ingressar com uma ação judicial? Isso, você pode ingressar com uma ação judicial visando a retirada dessas duas tarifas da base de cálculo do ICMS. Mas eu acho que eu tenho duas ações, então, para entrar. Uma para retirar e outra para recuperar o que eu já paguei. Não, na mesma ação é possível fazer as duas coisas. É possível fazer as duas coisas? Isso. E eu posso, então, pegar o passado e o futuro, o presente e o futuro, é isso? Isso. Você vai tentar recuperar em 5 anos, né, conforme o Código Tributário dispõe, 5 anos a partir da entrada retroativamente. Você entrou hoje, 5 anos atrás.
Você vai poder recuperar o que eventualmente você pagou a mais, a maior. E para frente, o pedido é para retirar essa base de cálculo nas contas vindouras, né? Nas contas posteriores. Então eu estou economizando, segundo eu entendi, eu devo estar economizando 10 a 12%, 18% ou 19% de 10 a 12%. Isso. Seria isso? Isso. Basicamente isso. Isso mesmo. E os contribuintes, os tribunais têm reconhecido esse direito? Como é que tem sido isso? Isso. A questão começou a ser ajuizada país afora e chegou até o Superior Tribunal de Justiça. Nós temos notícia de vários julgados do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a ilegalidade dessa cobrança. Mas eles pagam sobre a forma de dinheiro, se restitui dinheiro ou restitui crédito com isso? Compensação? Você pode pedir as duas coisas. Para a pessoa física, em regra, se restitui em dinheiro por causa do valor, que geralmente é muito pequeno para o Estado. Em pessoas jurídicas, em especial indústrias, empresas maiores que pagam às vezes 100, 200, 300 mil reais de conta de luz, preferem compensar para o futuro. E você fica um crédito. Essa ação é movida contra a concessionária. Aqui em São Paulo nós temos uma concessionária que se chama Eletropaulo. Eu entro contra a Eletropaulo ou entro contra o Estado? Não, você entra contra a Fazenda Pública, contra o Contra Estado. a Fazenda Pública? Isso, porque é o ente arrecadador. Apesar de, naquele momento da conta de luz, a concessionária estar arrecadando, quem é o sujeito de direito é a Fazenda. Mas o pagamento, uma coisa que me preocupa um pouco, um dos grandes reclamos, vocês são advogados, conhecem tão bem quanto esse tema, ou até melhor, diria, é a questão do precatório. Isso vira precatório ou não? Dependendo do valor, né? Dependendo do valor. Em regra, para a pessoa física, você pode fazer a requisição de pequeno valor, né? Que é até 60 salários mínimos. Dependendo do valor, se for maior que isso, aí vira precatório. Aí entra na fila do precatório. E como não é precatório alimentar, aí a coisa fica mais longe ainda. Então, eu acho que para a empresa o grande negócio seria entrar com compensação, pedir a compensação do crédito, não é isso? Isso, porque aí você vai ter um valor mais alto. Quanto mais alto você tiver pago, mais alto você vai poder compensar para frente, para posterior. E a correção desses valores, como é que se dá a correção dessa tabela? Como é que eu instruo? Eu tenho que ter todas as contas de luz, eu faço uma tabela, como é que eu acho isso? Isso, para ajuizar a ação, você precisa recuperar as contas de luz até o momento que você pretende ajuizar, no caso, no máximo até 5 anos retroativamente. Isso, em regra, fica disponível nos sites das empresas e tem consumidores... Das empresas, você fala concessionárias? Das concessionárias, isso. Aí eu calculo e eu corrijo isso nessa tabela? Isso, corrige com a correção monetária comum, juros e correção monetária. Ok. Eu vou encerrar esse bloco por aqui e volto já no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Obrigado, até lá. Acesse o site da TV Aberta São Paulo, www.tvaberta.tv.br. Vídeos. Olá, a partir de... Notícias. Promoções. Assista a nossa programação em tempo real e faça sua pergunta para os programas ao vivo. Participe da emissora comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Faça como esses produtores e realize o sonho de ter um programa na televisão. Venha para a TV Aberta São Paulo. Ligue para 3868-2802 e tenha a oportunidade de estar com mais de 3 milhões de telespectadores. Qualidade na transmissão e custo baixo. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Você pode assistir a TV Aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. A TV Aberta também está no Facebook. Curta nossa fanpage e acompanhe as novidades da programação do canal comunitário da maior cidade do Brasil.
Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Estamos de volta no segundo e último bloco do programa Direito e Globalização. Hoje recebendo os advogados, doutora Maíra Vieira Dias e doutor Daniel Fernandes. São advogados associados ao escritório YCVD. Isso mesmo, agora acertei. Certinho. Maíra, desculpe, você chama Daniela. Maíra, desculpe. Nós estávamos conversando durante o intervalo sobre outras questões que são possibilidades de recuperação de dinheiro. Hoje a gente vive uma crise muito grande, né? Sim. E todo mundo, via de regra, está pendurado no cartão de crédito, pendurado no banco, seja empresas ou pessoas. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: há possibilidade da pessoa física devedora ou da empresa devedora discutir contratos bancários? Sim, há a possibilidade sim, né? O contrato bancário é o típico contrato de adesão, onde a pessoa anui as cláusulas que são estabelecidas pelo banco e ela não tem como fazer alteração. Então, sempre, né? Não falo nem a maioria das vezes, sempre quem vai contratar com o banco acaba tendo que assumir responsabilidades que estão lá estabelecidas no contrato e que muitas vezes são cláusulas legais e abusivas, né? Por exemplo? No contrato bancário, os juros moratórios por lei é de 1%. Eu já verifiquei vários contratos bancários em que os juros moratórios são de 0,49% ao dia, o que resulta em 18% ao mês. Então, há uma abusividade nessa cláusula, né? Além disso, a capitalização de juros, a lei prevê que a capitalização ela tem que ter o tempo de capitalização, a periodicidade dela, ela deve ser discriminada, estabelecida em contrato quando ela for inferior à periodicidade anual. Então, a periodicidade mensal, quando a periodicidade é mensal, ela tem que estar estabelecida em contrato e discriminada a periodicidade mensal da capitalização. E muitas vezes isso não ocorre, então a gente acaba discutindo também nessas ações revisionais essa capitalização de juros para converter a capitalização de juros mensal em anual. Essa é uma discussão assim muito complicada. Nós já temos decisões no STJ, inclusive, salvo engano, a ministra Nancy Andrighi, ela tem várias decisões a respeito disso que ela coloca no fundamento dela de que a capitalização ela tem que ser muito clara, né? Inclusive a forma e a periodicidade dessa capitalização tem que ser clara e especificada em contrato. O que eu tenho visto, chega notícias a mim, é que pessoas que são devedoras acabam indo ao próprio banco renegociando dívida a patamares inferiores, sem necessidade, às vezes sem necessidade de ingressar no judiciário. Ocorre isso na sua experiência profissional? Você já presenciou alguma coisa assim? Ocorre, né? Na verdade, o inadimplemento do contratante e do consumidor, ele acaba dando margem para uma renegociação com o banco. O banco que ele quer receber é o dinheiro dele. Então, dependendo desse prazo de inadimplência, ele consegue um acordo bem abaixo do valor que ele deve, uma renegociação, de repente até uma quitação. O que nós ouvimos muito dos bancos é que quando há a ação revisional interposta, a facilidade que o banco tem de negociar essas dívidas é muito mais fácil, porque isso é negociado já dentro de um contrato, fica estabelecido, com a quitação geral. O parcelamento é muito difícil, o reparcelamento numa ação judicial é muito difícil, mas ele pode vir a ocorrer sim. E me diga uma coisa, os bancos, muito tempo, afirmaram a tese de que não estariam sujeitos ao Código do Consumidor. Seria pelas regras normais, não seria uma relação de consumo banco-cliente. Isso está pacificado? Não, isso está pacificado, sim. Está pacificado? O que acontece hoje ainda é uma discussão com relação às empresas, né? Que aquele contrato, ele foi pedido junto ao banco para incremento do trabalho da empresa, né? Incremento
do geral da empresa, e aí nesses casos, aí não se acolhe o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tá? Mas pessoa física, não existe discussão para isso. A pessoa física que ela recorre ao banco para obter um contrato, já é pacificado no tribunal, o entendimento é de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicado nessas ações. Inclusive cartão de crédito? Cartão de crédito, inclusive. Porque cartão de crédito, os juros são abusivos, né? Altíssimos, né? Mas o problema todo que se discute nessas ações é que a taxa média de mercado, e geralmente quando a gente vai olhar essa taxa média de mercado do Banco Central, para o cartão de crédito ela é mais alta realmente do que para um contrato normal, né, de empréstimo ou de financiamento de veículo. Mas ainda assim existem muitas empresas, muitos contratos de cartão de crédito que têm juros altíssimos aí de 400%, 500% ao ano. Né? Eu tenho visto isso. Eu tenho visto, a pessoa acaba, se ela em um determinado momento ela vai comprando, não consegue, ela vai pagando o mínimo. Às vezes tem vários cartões que pagam o mínimo, fala, pague R$50 esse aqui. Aí pague 100, de repente vira aqueles juros rotativos do cartão de crédito que aumenta a dívida absurdamente. Então, isso sim, tudo a gente consegue discutir. E quais são os resultados? Olha, o que você tem visto? Quais são os cenários? Com relação à devolução, eu não sei se eu comentei com você, Martim, das taxas das taxas bancárias que são incluídas também nos contratos. Não, depois a gente também comenta depois, senão vai me confundir. Agora estou ficando... Não, é porque eu achei que eu já tivesse falado aqui na entrevista. Não falou não. Então, a gente tem obtido resultado assim, favorável ao consumidor com relação às tarifas indevidas. Por exemplo, a tarifa de serviços de terceiros, né? Que todo contrato tem essa tarifa de serviços de terceiros. E a gente nunca sabe para onde vai esse pagamento, quem são esses terceiros, né? Então, o contrato, ele falha, inclusive, no dever de informação. Não existe informação, eu estou pagando o quê para quem, né? Então, essas tarifas a gente consegue, sim, devolução. Tarifa de cadastro, a gente tem tido também várias decisões com devolução de tarifa de cadastro. Os juros moratórios também, quando se discute os juros moratórios, não só com relação a esse 0,49% que eu vejo muito nos contratos, mas o que acontece? Os juros moratórios, eles às vezes são substituídos por uma outra taxa, que não são calculados os juros moratórios, mas mesmo assim essa outra taxa de juros, ela não pode ser maior do que os juros pactuados no contrato, os juros remuneratórios, que seria a soma dos juros remuneratórios mais os juros moratórios. Então essa taxa que substitui os juros moratórios não pode ser além dessa soma dos juros moratórios com a taxa dos juros remuneratórios. Agora, em termos de efeitos práticos, eu tenho uma dívida de cartão de crédito. Em geral, a pessoa que entra com uma redução, seja pela via, entra com uma ação, vai rediscutir, seja pela via da negociação em juízo, seja pela via da sentença judicial, quantos por cento, existe uma média que você possa reduzir? Qual é o êxito que se tem nisso? Assim, o percentual é muito difícil porque cada contrato tem as suas peculiaridades, né? Eu já tive redução de contrato aí em 50% do valor da dívida, às vezes por um acordo até mais do que 50%. Discutindo judiciário. Discutindo judicialmente a dívida. Então, na sua experiência, você acredita que discutir no judiciário é melhor que discutir antes? Você poderia afirmar isso? Sim, porque o que vai acontecer? Se o consumidor ele vai discutir um contrato diretamente no banco, o gerente pode até facilitar, mas aquela dívida dele sempre vai aumentar. Então, ele vai no banco, olha, eu tenho uma dívida de R$100 mil, não estou conseguindo pagar, estou pagando parcelas de 5 mil por mês. Olha, tudo bem, eu consigo aqui reduzir para 3 mil, só que em vez de 5 anos, você vai me pagar em 8 anos. Então, a dívida não vai reduzir. Você pode até conseguir uma facilitação no pagamento da dívida, mas com juros, a dívida sempre vai aumentar. Então, a gente sempre aconselha a entrar com a ação. E aí sim consegue no judiciário um acordo melhor ou uma sentença judicial mais favorável ao devedor, né? Isso Ok, mesmo. eu estou encerrando aqui, eu gostaria de ver
ouvir seus comentários finais e os seus comentários finais. Por favor, Daniel. Doutor Você Machina, ficou quietinho aí, é uma honra estar aqui na é TV toda aberta. nossa. Obrigado. E eu acho que programas como esse, que informam o consumidor, são muito importantes, porque muitas vezes esses temas não são apresentados na grande mídia, não são apresentados de modo ostensivo, e as pessoas estão pagando coisas indevidas, pagando valores indevidos, e informar a população acho que é um dos deveres do advogado, um dos deveres nossos. E se alguém quiser entrar em contato com você, você pode deixar seu e-mail, por gentileza? Vou deixar o e-mail do escritório. Que seja. contato@ycvd. Vai mais devagar. contato@ycvd.adv.br. Ok. Maíra, por favor, suas considerações finais. Faço das palavras do Daniel as minhas também, né? Um prazer aqui estar com você. Prazer todo. E, assim, na verdade, o que a gente pode ponderar mais aqui é que as pessoas busquem realmente os seus direitos, né? Não é porque ela firmou um contrato com um banco ou qualquer outro contrato, se ela entender que existe alguma cláusula abusiva que esteja colocando ela, levando ela a um prejuízo, ela tem que buscar os direitos dela. Não pode, a gente não pode esquecer nunca disso. A lei está aí para respaldar não só o consumidor, né, todo cidadão, e a gente tem que buscar os direitos, sim. Ok, obrigado. Seu e-mail também é o mesmo que ele? Pode ser contato, Então repete. contato@ycvd.adv.br. Obrigado, Daniel, pela sua presença. Daniel Fernandes, obrigado. Maíra Vieira Dias pela sua presença aqui. Obrigada. E espero vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado e até lá.